Isaías 26. Eu vou ler do 1 até o 3. Diz assim: Naquele dia, esta canção será cantada na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, salvação Deus nomeará por muros e baluartes. Abri vós os portões para que a nação justa que conserva a verdade possa entrar nela. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Amém? Nós vamos refletir no versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, apresentamos a ti as nossas vidas e clamamos, meu Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, e nos traga, papai, uma palavra de exortação, uma palavra de crescimento, papai, para que possamos, mais uma vez, desfrutar, Senhor, da tua orientação. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já percebi, né, que não sou só eu que estava precisando dessa palavra hoje, pela fala aqui dos irmãos, pelos hinos que foram louvados, né? Eu entendo o emocional de todos nós, particularmente eu procuro entender sobre o meu emocional também, né? E eu vejo que, de fato, Deus se faz presente mais uma vez na nossa reunião. Não pelo que somos, ou pelo que pensamos que somos, né? Mas pelo poder de Deus que opera, né? A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Então, essa palavra que Deus me deu, já tem aí uns 3 dias, eu venho refletindo nela por esses dias, por consequência deste cenário que a gente vem vivendo. São tempos realmente difíceis que nós vivemos, e a gente vai sendo atingido por tudo isso, porque o inimigo, ele tem feito muito bem feito o papel dele, né? A Bíblia, ela nos ensina que o mundo jaz no maligno, né? Mas, mesmo a gente sabendo disso, nós estamos falando aqui para crente, né? Mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno, a gente cria expectativas no mundo. Porque nós somos pessoas naturais e ainda estamos neste mundo. A gente cria expectativas, né? Mesmo sabendo que este mundo vai se acabar, que tudo vai desaparecer, porque a palavra diz, né, que este mundo vai se acabar, haverá novos céus e nova terra. Então, neste mundo, nada vai permanecer, apenas a palavra do Senhor é que vai permanecer. Nós, como servos do Senhor, este corpo, este tabernáculo que hoje serve para a morada do Espírito Santo, veio do pó e ao pó voltará. Esta é a realidade que a gente precisa entender. Mas a gente vive tempos, irmãos, eu falo por mim, eu vivo tempos assim em que a gente cria expectativas no mundo secular. Tanto é que a gente trabalha 2, 3 empregos, trabalha de manhã até de noite, faz bico, faz isso, faz aquilo, porque somos carnais, somos naturais, a gente procura obter algumas coisas, alguns bens, patrimônios, né? Algumas coisas para aquela satisfação dos nossos desejos, das nossas vaidades, né? Entre aspas. Né? Então, a gente tem alguma expectativa no mundo secular. E a gente tem vivido tempos em que o mundo secular ele tem, digamos assim, retornado ou agraciado as expectativas muito mais dos ímpios do que os cristãos. Os cristãos estão aprendendo a não serem, entre aspas, agraciados com as benéfices do mundo. Por quê? Porque o mundo opera contra nós. E me parece que há
uma operação do mal, na verdade, tentando massagear o ego das pessoas para que a gente busque satisfação no mundo, realizações. Hoje se vê muito aí receitas de sucesso no mundo secular. Se vê muito orientações de autoajuda para realizações no mundo secular, para obtenção, para aquisição de coisas que são finitas, que verdadeiramente vão voltar ao pó, literalmente. Tudo vai se acabar um dia. Somente esta alma que pertence a Deus, com certeza para os que são salvos, retornarão para o seio de Abraão, para o amor de Deus. Então, Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito disso, para eu não criar expectativas, para não eu ficar preso nestas coisas, para que eu possa tentar comunicar a quem puder, a quem quiser ouvir esta palavra. Não que nós vamos ser assim desleixados, ficar confortados numa situação ou outra, não. Mas para a gente não criar expectativas e não colocar o nosso coração apegado nessas coisas. Por quê? Porque a queda do homem no jardim do Éden é em consequência deste apego da vaidade. A gente precisa saber dessas coisas. Então, quando eu estava buscando uma palavra para acalmar meu coração, porque eu tenho pensado a respeito disso, como é que anda a minha caminhada com Deus? Como é que eu estou nesta caminhada cristã, nesse crescimento cristão? Eu tenho pensado nisso. Aí Deus me trouxe essa palavra, em Isaías 26:3, para que a gente possa renovar a nossa expectativa, somente naquele que pode nos dar a perfeita paz. A paz. Porque o que nós precisamos é de paz. O mundo, irmão, só traz guerra. O mundo só traz discórdia. O mundo, ele tenta operar na desunião, na desarmonia, sabe? No desequilíbrio, tenta trazer essas coisas de desafios, competições, sabe? Ele tenta as controvérsias, a gente observa aí. Tudo que o mundo prega e tudo que a modernidade do ser humano, digamos assim, cresce, é sempre naquilo que é contrário aos princípios bíblicos. Você vê que uma sociedade moderna é uma sociedade que aceita o aborto normalmente. Né? Isso é contra o princípio do direito à vida. Uma sociedade moderna, nós vamos para países do primeiro mundo, está liberado o uso de maconha, da cannabis sativa. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, em alguns estados lá nos Estados Unidos, no país Estados Unidos, existem alguns estados, né, que crianças com 12, 13 anos de idade já estão extremamente viciadas na cannabis sativa, porque lá está liberado para remédio. Então, a criança lá tem um problema emocional, o médico receita cannabis sativa. Por quê? Porque é um estimulante. Aí dá um prazer, e aí aquela criança vai com aquele remédio que foi liberado como remédio, daqui a pouco está viciado e não vive mais sem aquele remédio. E por aí você vai pesquisar nesses países desenvolvidos do primeiro mundo, onde eles vão liberando estas coisas, eles estão cada vez mais destruindo a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Porque a imagem e semelhança de Deus é uma pessoa sóbria, é uma pessoa séria, é uma pessoa pacata, é uma pessoa do bem, é uma pessoa sem vaidade, sem desejos, é uma pessoa que busca a harmonia, o equilíbrio, que busca o altruísmo e não o egoísmo. Então, esta imagem e semelhança de Deus, ela vem sendo destruída no mundo atual, com a bandeira da modernidade, com a bandeira de que estamos melhorando, olha isso, de que estamos em tempos modernos, desenvolvidos, onde o ser humano tem sido idolatrado. Quando nós não podemos nos idolatrar, eu não posso buscar em mim uma imagem que não seja a imagem de Deus.
Eu preciso olhar no espelho e ver Deus. Não é verdade? Então a gente vê por aí, quando você vê, eu gosto muito de assistir aqui o canal History, negócio de Geographic, né? Onde você vê muito isso daí. O ser humano ele busca o seu próprio endeusamento. Ele idolatra a si mesmo. E em nome deste egoísmo, deste egocentrismo, né? O ser humano vai destruindo a imagem de Deus que ele foi criado. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para uma finalidade, para um propósito de vivermos em perfeita paz. Mas nós não estamos vivendo mais a perfeita paz. Isaías, quando escreve esta carta, o cenário que Isaías está vivendo no povo de Deus é um cenário de perseguição e de domínio assírio. O povo da Síria estava dominando o povo de Deus, por consequência de que o povo de Deus estava se rendendo à sua idolatria, ao paganismo. E aí Deus vem com a providência de apertar o povo. E quando Deus aperta, ele usa o ímpio para corrigir o crente. Né? Nós estamos vendo aí o cenário político. Né? Se tudo correr segundo o que a gente imagina, né? O ímpio vai apertar a pessoa de princípio. Então, a pessoa justa, digamos assim, que opera a sua vida pelos princípios de Deus, ele vai sofrer perseguição do ímpio. Né? Isso é permissão de Deus, não que Deus venha fazer isso, mas é escolha, é resultado de escolhas. Né? Eu estou orando para que não se cumpra tudo que se prometeu, porque se vier a cumprir tudo que se prometeu, nós seremos apertados até sair azeite. Não é isso? Lembra lá no Getsemane, né? Quando Jesus vai sofrer pela humanidade, né? Getsemane quer dizer prensa. Jesus é prensado até transpirar suor de sangue. Então, a prensa é para sair azeite, é para sair poder de nós e poder lembrarmos que a perfeita paz só vem de Deus. Eu tenho esses dias, eu tenho enfraquecido na fé, eu tenho sido desleixado muitas vezes, eu estou falando de mim, Elias. E aí eu tenho buscado, Senhor, me ajuda, porque eu não posso desistir de Deus. Porque o mundo, irmão, é muito palpável, é muito material. E nós somos puro sentido, a gente sente. A gente está aqui com os pés neste mundo. Então a gente precisa estar buscando esta limpeza dos nossos pés todos os dias, porque senão a gente é influenciado, a gente é contaminado, a gente adoece, a gente sofre enfermidade espiritual. Não é verdade? Então, Isaías, quando ele escreve isso, o povo de Deus está sendo perseguido e pressionado pelos assírios, por consequência de suas ações. Não é verdade? Aí ele vai escrever: olha, existe uma perfeita paz, porque o povo está buscando paz dentro do seu entendimento desse contexto. Né? Isaías é um profeta apocalíptico, é um profeta dos últimos tempos. Ele fala de Jesus como redentor do povo de Judá, como redentor de Jacó. Né? Ele fala muito aqui de Jacó. E Jacó quer dizer usurpador. Olha só, o nome Jacó é aquela pessoa que usurpa o poder, as questões de outras pessoas. Usurpador, Jacó, desde o ventre, ele vai tentar usurpar o direito do irmão Esaú. Então, é a pessoa que vive tentando se dar bem, quer ser melhor do que os outros. Né? E aí, Isaías está falando aqui, o redentor de Jacó, isso é para nós. Para nós, que a gente tem que buscar a perfeita paz em Cristo, não no mundo, porque o mundo, irmãos, não tem nada para nos dar de bem. Não tem nada, não tem nada.
A gente, olha, trabalha pelo suor do nosso rosto, nós vamos para o ganha-pão, para pagar nossas contas, para que a gente não sofra. É uma perseguição literal, né? Porque se você não paga a sua água, eles cortam. Se você não paga a sua luz, corta. Se você não paga o IPTU, perde a casa. Se você não paga IPVA, perde o carro. Se você não paga telefone, fica incomunicável. Se você não paga a internet, a gente não faz reunião. Se você não paga isso, não tem aquilo. O mundo é isso daí. Então a gente vive, né, e sobrevive neste mundo para que a gente possa, de fato, estar aqui vivo. Porque senão pode chegar um tempo aí que você não paga uma conta, os caras te lançam na cadeia. Não é verdade? Antigamente, você dever para o Estado não era crime, hoje já é crime, você pode ir preso. Você pode pegar uma cadeia de 6 meses a 5 anos de cadeia por dever para o governo. Não é verdade? Então, está chegando um tempo que nós, é só isso aqui, é trabalhar para pagar conta, imposto, tributo, taxa. Por quê? Porque o mundo só quer isso. O mundo ele persegue o ser humano. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e o príncipe deste mundo, ele tenta nos destruir. Então a gente precisa estar apercebido disso. Isaías está falando para o povo: olha, a perfeita paz só é possível com Deus. E é aquela paz que excede todo entendimento. Então, eu queria refletir com os irmãos que, para a gente viver uma vida guardados e protegidos, nós temos que, de fato, priorizar Deus. Porque se eu ficar buscando realizações no mundo, eu vou ser uma pessoa contrariada, porque o mundo parece incrível. Quando você pensa algo, né, o inferno se levanta para atrapalhar seus planos. Justamente o quê? Para dificultar a sua vida, porque ele sabe que a vida material, ela nos incomoda muito, né? É por isso que a Bíblia fala para a gente não ficar falando dos nossos planos, nossos sonhos, por quê? Porque não é que o invejoso, isso, aquilo, é porque o diabo ouve. E aí, quando você pensa, planeja e comunica aqui, comunica ali, o diabo já vai trabalhar para tentar impedir essas suas questões materiais. Mas qual é o objetivo? É causar em você um desequilíbrio, uma desestabilização, para que você seja incomodado, para que você vá se afastando de Deus, achando que Deus não abriu as portas do céu para trazer providência para a sua vida. Não é verdade? Mas a palavra de Deus fala para nós, tem que priorizar o reino de Deus. Aí as demais coisas, de comer, de beber, de vestir, Deus nos acrescenta. Jeremias fala: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Mas então a questão é priorizar Deus, e Deus sabe o que eu desejo. Aí Deus pode me dar, mas se eu não priorizo Deus, os meus planos nessa questão material, eles não acontecem. Eu preciso priorizar Deus, preciso priorizar o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A hora que eu começo a priorizar a vaidade, eu vou cair na questão da Eva e de Adão. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12, 2. Mas a vontade do homem, ela é expressa na atitude de Eva e de Adão, que a vontade é boa, agradável e desejável. Desejável está falando de vaidade. Ela não é perfeita. Então a gente precisa entender essas coisas e priorizar Deus. Aí Deus vai operar na minha vida nessas questões materiais, porque Deus não tem interesse, irmão, de nos perder para o mundo. Quanto que nós valemos para Deus? A gente precisa entender essas coisas. Qual é o valor da minha vida para Deus? É muito alto o preço que foi pago. Aí você acha que Deus quer me perder por causa de um carro? Não. Por causa de uma casa, por causa de um armário, por causa de qualquer coisa, coisas. Ele não quer nos perder por causa de coisas. Porque o valor, o preço que foi pago foi muito alto.
Nada se compara ao preço que foi pago. Agora, tem gente perdendo esta aproximação, intimidade com Deus por causa de coisas. Não é isso que o inimigo faz? Não é isso que o diabo tentou fazer com Jesus? Ó, levou ele lá e falou: ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, eu não posso trocar Deus por coisas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, a palavra que Deus me trouxe foi isso, porque eu fico incomodado, às vezes, com essas questões. Eu falo, Senhor, meu Deus, misericórdia, eu não quero perder minha comunhão com Deus por causa dessas coisas. Então, eu acho que nós já falamos disso aqui, até nos louvores entoados aqui. O inimigo vem tentando destruir. E se ele destruir nossa alma, aí acabou. Aí só um milagre. Porque a destruição da alma, irmão, ela traz resultados inimagináveis. Não é verdade? Nós precisamos ficar atentos. Deus falou comigo forte. Aí eu tô quietinho. Tô tentando buscar Deus. Tô tentando, não é fácil. Nós cantamos aqui, não é fácil. É uma luta espiritual muito forte. É uma batalha. E o inimigo se levanta. A gente precisa estar atento a todas essas coisas. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer a respeito disso, né, cujo propósito desta ministração hoje é para que a gente esteja focado na eternidade. Porque na eternidade é onde está a paz perfeita que nos aguarda. Neste mundo tereis aflições. Não busca. Irmão, você está lutando errado. Está buscando paz no mundo? Não vai ter. Neste mundo é aflição, é batalha, é luta. Mas eu preciso estar focado que no mundo é assim mesmo. A paz perfeita está na eternidade. Agora eu vou ficar brigando. O Toninho e a Ismália vão sair na mão dentro de casa por causa disso. Não. Porque a nossa batalha, ela não é ela é na espiritual. Eu preciso orar, eu preciso me render aos pés do Senhor, eu preciso renunciar o meu ego. Eu preciso, porque é da maneira que a renúncia, irmão, foi a primeira providência de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ele renunciou por um tempo para viver como nós, para sofrer como homem pelas nossas questões. Então, a renúncia é o primeiro princípio do próprio Jesus Cristo. Ah, mas eu sou tão arrogante, prepotente, eu sou isso ou aquilo. Eu preciso baixar a guarda, eu preciso baixar. É fácil? Não, não é fácil. Eu estou brigando comigo, eu preciso baixar a minha bola. Então, a primeira coisa é a paz secular. A paz no mundo secular que nós vivemos, o entendimento do cidadão comum, normal, é que é uma ausência de conflito entre pessoas, é uma satisfação dos meus desejos. Eu estou em paz quando eu consigo tudo que eu tenho. Quando eu não consigo, eu não estou em paz. A harmonia com o mundo secular, a harmonia com as coisas. Eu preciso saber diferenciar o que eu busco, não é a paz com o mundo, porque nós estamos em guerra com o mundo. Não pode haver paz entre nós e o mundo. Não pode. Se eu tiver em paz com o mundo, eu estou errado. A minha paz tem que ser com Deus. Com o mundo é batalha, é guerra espiritual, é repreensão todos os dias. Eu preciso repreender as potestades e os principados deste mundo. Eu preciso estar guardado pelo Senhor para que eu possa continuar na busca da perfeita paz. É isso que Isaías, tu guardarás. Ele está falando de Deus. Tu, Senhor, guardarás a perfeita paz. Então, ele me guarda dessas questões que podem tirar minha paz.
Porque a minha paz ela tem que ser espiritual. Eu tenho que estar tranquilo com relação à eternidade. Eu preciso estar tranquilo com relação àquilo que me espera, porque neste mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preciso esses princípios têm que estar na minha mente vivos. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Por isso que a gente tem que estar buscando uma palavra todo dia, porque é na palavra que cuida da nossa eternidade. Quando eu fico focado no mundo secular, eu vejo por mim mesmo. Se eu pegar um dia aqui, ao invés de eu ler a Bíblia de manhã, eu já ia assistir o jornal, pronto, ali eu já parece que desanda todo dia. Você já fez essa experiência? Em vez de ler a Bíblia, eu vou ver a Record. Aí fala, matou fulano, cicrano. Aí vou aqui, é isso, é aquilo. Aí você fica, a sua mente fica, ai meu Deus, tá difícil. Ai, meu Deus. Irmão, a gente precisa, a gente precisa terminar o dia bem e começar melhor ainda, se Deus nos der o amanhã. Não é verdade? Eu preciso tentar encerrar o meu dia bem. Então, a perfeita paz é a paz de Deus. É a paz minha com Deus, entendendo que há um futuro garantido para nossas vidas. Isso que me traz tranquilidade para viver os dias difíceis, para permanecer de pé e inabalável diante dos dias maus. Não é isso que Efésios fala? Tem que estar aqui, ó, a salvação tem que estar na minha mente, o capacete da salvação, para que eu possa permanecer firme diante do dia mau, inabalável. Não é isso que Efésios fala? Então, a perfeita paz foi Cristo que nos deu. A tranquilidade de saber a respeito do final das nossas vidas. Ou rico ou pobre. Ou bonito ou feio. Ou isso ou aquilo. Mas eu preciso, como cristão, estar focado na eternidade. Porque este corpo volta ao pó, mas esta alma é de Deus. Então, a primeira coisa é, irmão, não se engane. Se você estiver em paz com o mundo, está tudo errado. Se o mundo não te incomoda, está errado. Se você não é perseguido, está errado. Se você não sofre, está errado. Vai ler lá, Mateus 24, as bem-aventuranças. Vai ler aquilo lá. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos. Bem-aventurados sois vós que são humilhados. Bem-aventurados sois vós que são injustiçados. Aí você vai lendo aquilo ali e você fala, ô glória. Então, paz no mundo secular não existe. Se você está em paz com o mundo, irmão, vai para o joelho. Senhor, abre minha mente aqui, abre meus olhos, eu preciso enxergar o mundo como o mundo é. O mundo fica jogando guloseimas, prato de lentilha, para ver se você prioriza o mundo e não o reino. A segunda coisa é o propósito firme. Tu guardarás em perfeita paz, cuja mente permanece em ti. Está falando de propósito. Eu preciso ter este propósito, sabe? Eu fiz aqui em casa, eu escrevi aqui, olha, foco no objetivo com oração. Com oração. Eu preciso ter um propósito todos os dias, porque a nossa mente ela é fraca. Mas se eu escrever e todo dia eu fizer aquela leitura, eu estou lembrando todos os dias qual é o meu propósito. O inimigo ele tenta tirar o nosso foco, o nosso propósito. Eu não posso esquecer, o meu propósito tem que ser firme. Quais são os meus propósitos, irmão? Eu preciso seguir firme as regras de moral, conduta cristã, princípios bíblicos, valores morais. Eu preciso ter esse propósito na minha mente. Eu não posso partir para este pensamento que está hoje em dia aí. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? Pessoal que é Bolsonaro não vai na cantina de quem é do Lula. Eu quero saber se o cara que vende arroz no mercado, se ele for Lula, você não vai comprar arroz, vai ficar sem comer.
Então, a gente precisa tirar essas coisas da nossa cabeça. Isso tudo é o inimigo criando essa divisão entre as pessoas, esse combate carnal, porque ele sabe que é aí que ele opera. Tem um grande líder aí, eu não sei se é chinês, ele escreveu lá, o Sun Tzu lá, não é isso? Ele escreveu um livro lá, e uma das teses, um dos princípios deste livro é dividir para conquistar. A minha filha me deu esse livro aqui, eu estava lendo ele. Dividir para conquistar. É uma das ferramentas que o inimigo usa, né, na guerra. Então, o general do país lá, ele começa a plantar a sementinha do mal aqui e causa discórdia entre as pessoas. Quando ele causa discórdia, há desunião. Quando há desunião, as pessoas não se entendem, aí o inimigo entra. Aí ele tem um campo aberto para ele operar. Então, ele divide para conquistar. Quando Deus, ele une para conquistar. O negócio com Deus é união, é comunhão, não é desunião. Então a gente precisa entender essas coisas. O inimigo, ele tenta colocar a sementinha do mal, tenta priorizar na vida de um, na vida do outro, questões que causam desunião. A gente precisa entender essas coisas. Isso é muito forte. Então, eu preciso ter esse entendimento. Olha o que fala lá, Romanos 12, 2, que vai falar, né? Que nós precisamos ter um entendimento renovado. Então, nós precisamos entender essas coisas, irmão. Olha aqui, Isaías diz, cuja mente permanece em ti. O que aconteceu com a queda do povo? Eles perderam o entendimento, a mente se perdeu. Então, a nossa mente precisa ser renovada. O entendimento de que Deus é soberano, de que Jesus Cristo é que salva, cura, liberta e nos dá paz. Este é o entendimento. A paz não está no mundo, a paz está em Cristo. A nossa mente precisa estar renovada. Porque quando eu renasci, quando eu resolvi ser cristão, eu fui renovado, nova criatura. Por que a minha mente permanece no antigo homem, na antiga mulher? Por que eu estou pensando nas questões do mundo secular, quando Colossenses fala pensar nas coisas do alto? Quer dizer, eu sou crente pela metade, por um terço, por um quinto, por um nono. Eu preciso ser completo. A minha mente precisa ser renovada também. Pensar nas coisas do alto. É muito sério tudo isso. Teu inimigo, irmão, ele está tentando destruir. A imagem do. É difícil essas coisas falar, né? Mas é complicado. O ser humano vai para academia, tem cara que vive na academia. Toma bomba, toma isso, toma aquilo, fica todo, né? Parecendo um gladiador. E aí? Será que aquilo é a prioridade de Deus, é o corpo? Ou a prioridade de Deus é a alma? Então, eu preciso pensar nisso. Eu não estou dizendo que você não pode ser fortão, mas a sua prioridade tem que ser sua alma. Você tem que estar com a alma bombando. Não é verdade? A gente precisa priorizar, precisa, entendeu? Ô, glória. Então, o propósito firme. Eu tenho que seguir as regras de moral, de conduta que Deus nos coloca. É fácil? Não é fácil, irmão. É uma luta, é uma batalha. Mas é um convite à perseverança, porque a perseverança é que dá crescimento na fé. Não há crescimento na fé, fortalecimento na fé, se eu não perseverar. A gente precisa entender essas coisas. O entendimento tem que ser naquilo que é divino. Preciso renovar minha mente também. A terceira coisa que nós vamos falar é a confiança. Porque ele vai dizer na última frase deste verso: porque ele confia em ti. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Então, a questão de confiança que nós temos que ter com a palavra de Deus.
O nosso Deus, irmão, é esse Deus da Bíblia. Então, eu preciso confiar que esta aqui é a palavra de Deus. Porque se eu não quiser seguir a palavra de Deus, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu vou seguir meu próprio entendimento. Não, você tem que renovar o seu entendimento e seguir a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Nós temos que pedir misericórdia, porque a maioria das coisas que a gente faz é seguir, às vezes, o meu próprio entendimento. Quem aqui já, para resolver um assunto, ficou esperando a resposta de oração? Hã? Você vai fazer algo, aí você ora a Deus. Aí, enquanto Deus não fala, você não faz? Eu já fiz muita coisa sem esperar a resposta de Deus. Nós somos assim, somos falhos nessas questões. Pela misericórdia do Senhor, a gente não colhe tudo que planta. Mas se não fosse a misericórdia, eu não conseguiria carregar. É Jesus que carrega por nós. É, irmão. Pela misericórdia de Deus, Jesus carrega, muitas vezes, as consequências dos nossos erros. Porque ele carregou sobre si essas questões. As consequências dos meus erros, se eu fosse carregar, eu não aguentava. Eu não aguentava. É Deus que carrega. Todo dia. Todo dia, quando a gente faz uma besteira, a gente joga na cruz. Não é isso que Paulo fala? Você faz uma besteira, onde vai parar a consequência? Vai na cruz, porque se viesse para minha costa, eu caía no chão desfalecido. É pela misericórdia do Senhor que a gente permanece vivo, que a gente permanece em pé. Então, a confiança de que isto aqui é palavra de Deus. Então, eu estou em dúvida com relação às decisões, às minhas reações, eu não sei o que fazer, eu busco aqui. Dá um Google, escreve lá no Google o que fazer quando eu cometi tal pecado. Aí vai estar lá, lê, né? Se não, procura o pastor conhece a Bíblia, ele vai falar para você, irmão, assim é assado. Então, as questões que eu queria falar, irmão, não se iluda com a paz do mundo secular. A perfeita paz está em Deus, está na eternidade que ele nos prometeu. Temos que ter propósito firme, pensar nas coisas do alto, não nas coisas do mundo. Eu preciso ter confiança de que Deus é fiel e vai cumprir aquilo que ele nos prometeu. Preciso ter confiança de que Deus é fiel e cumpre a palavra. E a palavra de Deus nos garante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, né? Planos de bênção e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você tem que crer nessa palavra, porque a fé é acreditar na providência de Deus materializada. A fé traz à existência a providência de Deus na minha vida. Se eu não crer, não acontece. Mas se eu crer, ô glória, vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, creia em Deus, prioriza o reino, tenha fé que Deus vai cumprir a promessa que tem na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso priorizar o reino para que essas bênçãos, de fato, venham a acontecer, que elas não atrasem, que elas venham no tempo que Deus planejou. E o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é já. Então eu preciso parar de retardar as bênçãos que o Senhor Deus tem na minha vida. Na terra se vê as ordenanças de Deus, está no versículo 9. Olha só, com minha alma tenho eu te desejado durante a noite. Sim, com meu espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada. Pois quando teus juízes estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça. As pessoas vão olhar para você, que é manso e humilde de coração, vão ver Deus operando na sua vida. É isso que Isaías fala aqui para os irmãos. Não há como ignorar Deus na minha vida, na sua vida, se você guardar e seguir os mandamentos do Senhor. Leia depois esse capítulo 26, você vai ver isso aí. A bênção de Deus vai se manifestar na sua vida para que o ímpio olhe para você e veja, olha, Deus está cuidando do Toninho da Smile. Mas eu preciso priorizar Deus.
Eu preciso ter este propósito, estar focado nisso. Deus criou os céus e a terra, e também o paraíso, irmãos. Deus criou este mundo para que a gente viva uma vida abundante com Deus. E criou o paraíso, onde a gente vive uma eternidade junto com Deus. A perfeita paz nos aguarda. Então, eu preciso buscar isso. Eu tenho que focar nessa esperança, nesta promessa. Eu preciso me manter firme diante da ilusão do mundo, porque nós confiamos em Deus, o Criador, Salvador, Consolador. Essa fé precisamos ter, porque Ele nos guarda se tivermos esta fé, esta confiança em Deus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Né? Põe o joelhão no chão, entra em oração e deixa Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus.